Entendi. Pronto. Vamos lá, vamos receber a galera. Eu tô rindo. Deixa eu botar aqui a foto do fundo. Eu nem ia fazer nada hoje. Deixa eu só botar aqui a foto do fundo pra gente começar aqui bem. Né? Agora sim, minha foto. Novo afiliado. Né? Fui muito bem recebido pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Maceió. Então agora sim eu aceito que me chamem de petista de carteirinha. Ogro, você é petista. Agora sim, sou petista. Agora você pode falar. Mas fora isso, não. Então assim, o que eu queria falar hoje, galera, que vocês estão acompanhando, é a questão do massacre e do genocídio Yanomami, né? É muito triste falar sobre isso, né? Curtam aí a live, vou fazer um pedacinho só, é muito triste falar sobre isso. Mas a galera tem que entender que dá vontade até de chorar, pô. Quando eu fiz faculdade de geografia, a gente aprende muito, a gente observa muito os povos, então o sonho de todo geógrafo, quase sempre, é de conhecer os povos. Bicho, eu queria muito conhecer. Tanto é que antes de fazer faculdade de geografia, eu queria fazer faculdade de medicina, mas não para ser esses médicos engomadinhos, bonitinhos. Eu queria botar uma mochila com medicamento e sair pela Amazônia ali, conhecendo os povos indígenas, e na África, e nos quilombos. Eu achava massa essa ideia. Claro que essa ideia é de um adolescente, né? Mas eu trago aqui para vocês, vou até trocar aqui o efeito, né? Eu troco o efeito, porque agora nós podemos chamar esse homem aqui, a gente pode chamá-lo de genocida, com todos os Fs e Rs e Ts e Ps, e plural e singular que a palavra mereça, que a palavra caiba. Né? E por que a gente pode fazer essa ode aí ao bolsonarismo, chamando ele de genocida? Porque, vamos lá, como eu estava dizendo, né? Quando eu fiz faculdade de geografia, eu imaginava que o mundo era realmente uma grande aldeia global, as pessoas estivessem o tempo todo se comunicando, se interligando ali. Tudo massa, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu acreditava isso, né? Eu acreditava dessa forma. Só que aí o tempo foi passando, a gente vai entendendo, vai tomando um choque de realidades e percebe que o mundo não é exatamente dessa forma. E aí a gente vê a figura do Bolsonaro. Eu estava lendo aqui antes de começar a live, e a gente vai lendo, quem quiser compartilha, porque é interessante. A gente está aqui provando por A mais B por que ele pode ser genocida, né? Eu me lembro que eu estava lendo aqui, observando as coisas da live, e me espanta muito o tratamento que é dado a essa galera, né? O tratamento dado a essa galera é muito absurdo, né? Ele é um mito, ele é o cara que proporcionou as armas, mas um cara que proporciona as armas, um cara que faz a população ter esse acesso todo, não pode ser chamado de mito. Tem uma diferença muito grande, né? Quando a gente vai olhar esse cara muitas vezes aí. Deixa eu fazer o primeiro compartilhamento aqui, rapidinho. Então, por mais que a gente tenha de colocar assim, Bolsonaro é genocida, eu vou colocar os motivos aqui para que vocês possam acompanhar. Vamos lá. Primeiro motivo, né? O que caracteriza o crime de genocídio é quando você ataca, quando você age, quando você muitas vezes atua para a extinção de um grupo étnico específico. Os indígenas constituem um grupo étnico específico.
né? Ele não está falando ali muitas vezes da população geral, de uma maneira democrática. Ele cortou verbas especificamente à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Ele cortou verbas especificamente ao Ministério do Meio Ambiente. Ele cortou verbas especificamente aos órgãos de defesa como o ICMBio. Então, quando a gente começa a fazer isso, já foi dado o acordo. E aí a gente começa a ver outras funções, né? Quais são as funções, né? O que é que essa galera faz especificamente, né? Aqui o Rafael disse que ele é sangue bom, ele revolucionou o país. Rafael, eu adoraria subir, adoraria conversar contigo, cara, se você topar, porque eu adoraria te ouvir, né, a respeito disso. Topa? Eu vou te fazer o convite, peraí. Fiz um convite e adoraria te ouvir, cara, adoraria te ouvir mesmo, tá bom? Eu adoraria que o Rafael subisse aqui para a gente poder conversar sem ofensa, sem sair por aí se agredindo, só para a gente se ouvir. A gente vai dizer muitas vezes aqui realmente se eu estou falando alguma bobagem, como por exemplo, só para a educação indígena foi cortado, para a educação indígena, foi cortado mais ou menos quase 4 milhões de reais. Educação quilombola, 1.650.000. Assentamentos do MST, onde tinham escolas e grupos itinerantes de educação, 20% de redução. Então, assim, ele era democrático quando se fala em acabar com programas sociais. Ele cortou todos, ele não priorizou nenhum. Então, assim, para quem conhece, ou melhor, para quem não conhece, eu desenvolvi um PDF, um arquivozinho, um e-book, sabe, de 10 páginas, que mostra muitas vezes ali como funciona a espiral olavista, né? Como é que as pessoas conseguem debater. E aí a gente começa a fazer isso. Eu fiz o convite aqui ao Rafael. O convite está enviado, Rafael. A hora que você quiser. Eu queria muito te ouvir quando você fala que o Bolsonaro é a pessoa, né, que revolucionou. E eu não discordo de você, não. Revolução muitas vezes pode ser para o bem ou para o mal. Pode ser uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Isso eu não vou discordar de você, né? Só que eu tenho um ponto de vista muito diferente do seu. E eu adoraria que as pessoas me mostrassem, por exemplo, o descaso com os Yanomamis. Isso é fato. Queria que as pessoas mostrassem, além do descaso com os Yanomamis aí que a gente tá vendo, né? Essa mesma discussão. Eu queria só que o Lanço tá aí, mas eu queria só que o Rafael pudesse subir. Nem sei se o Rafael tá na live, porque eu queria ver o Rafael me apresentar esses argumentos. Convidei o Rafael. E aqui eu tô convidando o Lanço também. Eu adoraria ouvir o Rafael, sem briga, sem... Nós já vencemos a eleição, né? Opa, boa noite, salve Ogro, salve pessoal da live, satisfação estar com vocês outra vez aqui. Ogro, eu tava pensando o seguinte, eleição perdida, né, por Bolsonaro, ele agora tá com vários planos de rota de fuga, mas o que é mais preocupante para mim agora nesse momento é quem vai ocupar esse lugar do bolsonarismo daqui para frente, entendeu? Esse que é o perigo agora, porque praticamente é certo que ele vai ficar inelegível. A pessoa do Bolsonaro é carta fora do baralho, mas ainda a gente tem que lembrar que ele tem 4 filhos, né? Ele tem 4 filhos aí, que muito provavelmente 2 vão ser presos, que eu acho que é o Renan e o Carluxo, que são os mais frágeis do jogo, né? Que estão envolvidos em vários esquemas aí.
são os dois filhos que são os mais frágeis, mas tem uma grande bancada de deputados e senadores, né, que estão aí na fila para ocupar esse lugar de poder que nunca fica vago. Poder na política nunca fica um espaço vazio. Sempre vai ter alguém para ocupar. Deixa eu receber aqui também agora acho que é Note C ou Note Y. Pode chamar só de Note. Certo. E aí, como é que eu posso te ajudar? Primeiro, né, quais são os seus pronomes para eu não ter nenhum problema de... Eu uso pronomes femininos. Certo, pronomes femininos. Eu, pronome masculino. Certo. Então, fica à vontade, Note, pode falar. Sobre o que vocês estavam conversando, eu entrei agora e estavam falando sobre o Bolsonaro. Qual era o assunto? Fica à vontade. Não, você subiu na live. Você subiu na live. Subentende-se que você sabia qual era o assunto. É porque vocês estavam falando do Bolsonaro ser preso. Bom, eu concordo. E eu acredito que o Bolsonaro provavelmente vai ser preso, ou os filhos dele, ou vai se tornar inelegível, e o nome dele na direita vai subir. Porém, vão conseguir, como sempre fazem, acender uma nova pessoa da figura da direita brasileira que vai se tornar um novo Bolsonaro. Certo. Por que na rolagem você coloca assim, Lula lixo também, ou Lula lixo também? Explica pra gente. Porque o Lula, ele é um social-democrata, e a social-democracia é falha. Mas entre Bolsonaro e o Lula ainda é muito superior. Você é comunista? Eu sou marxista-leninista em formação. Certo. Eu sou stalinista, pra você ter ideia. Interessante. Eu sou stalinista, pra você ter ideia. E aí, por ser stalinista também, Lula não me representa como eu imaginava, não, mas é o mais avançado que nós temos. Infelizmente, é a nossa melhor opção. Ele não é, por exemplo, hoje, o que seria alguém que eu imaginasse mais à frente. O Brasil não tem hoje alguém de vanguarda comunista, nem nos próprios partidos comunistas. O Brasil não tem alguém que fale na estatização dos meios de produção, o Brasil não tem alguém que fale em que cada um trabalhe de acordo com a sua capacidade e receba de acordo com a sua necessidade. O Brasil não tem alguém que fale da questão da mais-valia, né? O Brasil não tem. O Brasil tem hoje um quadro da social-democracia e eu, por incrível que pareça, Note, eu já aceitei cronologicamente que nós não teremos uma revolução aos moldes do que a gente imaginava ter, né? A gente não vai ter uma revolução desses moldes. Por quê? Porque cronologicamente é impossível, porque financeiramente é impossível, porque houve uma cristalização do sistema capitalista ao redor do planeta, né? Então, assim, é muito difícil da gente ter uma transformação, uma revolução dessa forma. O que a gente pode fazer muitas vezes é ter uma discussão mais ampla sobre os modos de produção e como o capitalismo pode, querendo ou não, ser superado. Ele é superado ideologicamente, né? Sim, claro. Ideologicamente ele é superado, porque eu vejo as pessoas na live falando: você é comunista? Sou. Então você divide a sua mulher? Eu digo, cara, você enxerga a sua esposa como um produto? Não, eu digo, você está falando em dividir como se ela fosse um produto, então você tem problemas, cara. Então você divide esse fone de ouvido aí seu que é muito massa? Eu disse, cara, você não entende nada de comunismo, não. Oxe, claro que eu entendo. Comunismo é dividir as coisas por igual. Aí, às vezes a vontade que eu tenho é de quebrar esse fone ao meio durante a live e pedir o CEP do cara e dizer, não, me dá o CEP que eu vou mandar pra você. Você quer qual lado? O direito ou o esquerdo? Né? Que eu faço questão de mandar pra você. Poxa, mas isso não é comunismo, não. Isso é comunismo. Eu disse, não, cara. O comunismo fala muitas vezes ali de uma estatização plena dos modos de produção. Como? Imagine só se a fábrica passasse a ser meramente estatal. Imagine agora se as fazendas passassem a ser coletivas. O cara, mas isso não é comunismo, não. Eu digo, não, cara. Então, assim, quando você lê Marx, quando você lê o Capital, a gente conversa.
Que aí não tem nem o que eu conversar com você. O cara e vai deixar de ter rico, é? Digo, cara, olha, vamos lá, rapidinho. Se você for olhar um filósofo chamado Schopenhauer, ele fala que o homem é movido pelo desejo. Isso já acaba com qualquer ideia de comunismo. Por quê? Se você tem um fone de ouvido e você quer jogar, fazer uma gameplay, você vai querer ter 2 fones de ouvido. E se você tem 2 fones de ouvido e você quer simplesmente dormir ouvindo música, você vai comprar um fone de ouvido que seja lá colocado no headset, no celular que seja sem fio. Aí você tem o terceiro fone de ouvido. Então o próprio Schopenhauer falava que o ser humano é movido pelo desejo. Então é isso que a galera acaba colocando muitas vezes, entendeu? Uhum. Então Mas também tem, eu percebo muito. Fica à vontade. Tem o ponto que a gente nasceu e cresceu em uma cidade não, em uma população extremamente consumista, onde a nossa cultura acaba sendo uma cultura consumista e a gente se acostumou com isso. Exato, exato, exato. Aí o povo diz, mas você é comunista de iPhone. Eu digo, você já viu que Marx fala sobre isso? Não. Eu digo, olha, Marx diz que se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Mas isso não é verdade. Eu digo, concordo com você, isso não é verdade. Por quê? Eu digo, porque existe, por incrível que pareça, uma cadeia que vai remar contra a classe trabalhadora, que vai dizer que as pessoas não merecem hoje ter, querendo ou não, o iPhone, porque só um grupo privilegiado pode ter o iPhone. É realmente, né? Não, você não vai ter muitas vezes ali o computador da Apple que vale 25 mil reais, porque só uma pequena população, camada da população vai ter. Você não vai estar lá comendo no restaurante do Salt Bay que o cara faz assim e joga ouro nas coisas, porque querendo ou não, só uma pequena parcela dos vencedores no sistema capitalista terão acesso. Então, é ridículo você achar nisso. Mas então quer dizer que se eu ralar, eu digo, você quer falar de meritocracia? Eu sou professor. Se você quiser falar de meritocracia, eu vou dizer o que eu já fiz com a turma e eu usei o exemplo da meritocracia. Aí o cara, diga aí, eu vou contar a história rapidinho. Eu sou professor de ensino fundamental, médio e superior. E eu fiz uma vez uma brincadeira, porque um aluno meu de terceira série de ensino médio estava falando que ele era muito bom e que era meritocracia. Eu disse, tá bom, vou estabelecer a nota agora de acordo com o mérito de vocês. Pois, professor, como? Vai ser por merecimento. Era terceiro bimestre e eu dava aula de geografia. Aí eu fiz o quê? Rapidinho. Comecei a falar com a galera, chamando a galera para participar. E aí, do nada, esse meu aluno chegou, a minha aula começa às 7 horas. Ele chegou às 7h15. Eu anotei na minha agenda. Aí na segunda prova, que era a prova mensal de simulado, ele pediu para fazer a segunda chamada. Eu anotei na minha agenda. Ele fez uma prova boa, fez um simulado bom. Aí na revisão, ele faltou na revisão. Eu anotei na minha agenda. Aí chegou na prova bimestral, ele arrebentou. Acho que ele fez 9 ou 9,5. Aí eu anotei na minha agenda. Quando eu fui olhar botar na caderneta, eu botei a nota dele só com o que ele tinha feito. E todo mundo que tinha acompanhado as aulas, feito tudo, participado dos grupos de WhatsApp, participado dos fóruns, recebido material, entrado na plataforma digital, todo mundo ficou com 10. E ele 9. Naquele grupo que eu estava analisando, ele... Poxa, professor, por que eu fiquei com 9 e todo mundo ficou com 10? É o que você merece no bimestre. Mas cadê a meritocracia? Eu digo, você acabou de provar dela. Não, eu vou chamar minha mãe. Pode chamar sua mãe. Aí transferi todos os arquivos que estavam na agenda, transferi para o computador. Fotografei, peguei as imagens, botei lá tudo bonitinho, fiz o comentário. Meu coordenador, beleza. A mãe dele chegou lá falar comigo. É um absurdo, porque ele quer muito ir para São Paulo. Eu falo de Maceió. Ele quer muito ir para São Paulo, ele quer estudar e uma nota 9 para ele poder buscar qualquer coisa atrapalha. Eu digo, não atrapalha não, porque o Brasil não tem essa cultura não. Né? Aí o cara, por quê? Sim. Porque, por incrível que pareça, o mérito, muitas vezes, eu fiz, eu mereço, logo devo ser premiado por isso. Eu só mostrei que ele não tinha ralado tanto quanto os outros e o que eu poderia fazer de mérito não o fiz. Moral da história, resumo da ópera. O cara até hoje não fala comigo, tá terminando a faculdade. Salve, salve, Rock. Que mandas? Genial.
Opa, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o assunto da live? Eu estava falando a princípio da comprovação técnica de genocídio do Bolsonaro, que aí eu vou usar o seu estudante de direito também. Eu queria mostrar que existe o ímpeto, a vontade e a materialidade. Aí eu queria mostrar isso, o ímpeto, a vontade e a materialidade para poder mostrar aqui a questão dos crimes bolsonaristas. E num outro momento, eu estava falando também de que realmente nem Lula nem Bolsonaro hoje são as alternativas para o Brasil para quem é comunista, para quem acredita nas vitórias, né, nas vantagens. Mas fique à vontade, meu querido, em que eu posso lhe ajudar. Ah, sei lá, só subi porque eu vi o Note aí que é amigo meu, aí eu, sei lá, se o debate for por mais um outro ramo aí, eu falo alguma coisa. O Note, ele Não, não usou homem, não. Eu foi sem querer, Falso. desculpa, era falar a Note. não, tranquilo, cara, tranquilo. Tem só um cara aqui flodando, né, colocando aqui gay direto, gay direto. Eu não sei se ele está Olha, se Só se bloquear ele ele tá se aí. autoafirmando, né? olha, Ogro, Não te esse Pronto. odeio. Não exemplo, sou eu que te odeio, cara. Hum. Fica à vontade, Landerson. esse Não, exemplo pode da falar. meritocracia que você colocou em prática aí foi excelente. Porque normalmente as pessoas pensam que todos nós temos condições iguais para conquistar qualquer coisa, né? Para chegar em qualquer lugar de poder, basta o seu esforço próprio que você chega. Uhum. Você pode chegar a um cargo de liderança, ter alto salário, né? E por aí vai. Nessa sociedade que a gente vive, não existe mérito, não existe meritocracia. O mérito existe, isso que é complicado das pessoas entenderem, porque o mérito existe, né? O que é o esforço pessoal, você está sempre buscando algo melhor e ter uma metodologia para conseguir chegar em lugares de poder, né? Enfim. Porém, isso não é o suficiente. É preciso que você tenha condições externas favoráveis para que você consiga chegar onde você quer. Porque se não tiver uma política favorável ou pessoas de uma certa forma que estejam contribuindo para facilitar para que você chegue lá com o seu esforço, isso não acontece. Ou seja, tem pessoas que têm condições desfavoráveis e tem pessoas que têm condições favoráveis. Só por isso, o mito da meritocracia já cai por terra, né? E eu estava vendo aqui uma notícia que os bilionários do mundo, eles estão pensando em distribuir riquezas, doar dinheiro mesmo, doar. Uhum. E saiu aqui no UOL, né? E as pessoas pensam, como eles são bonzinhos. Não, não tem nada de bondade nisso. O que aconteceu é que a extrema pobreza aumentou muito e a extrema riqueza também ficou mais concentrada em poucas mãos. E o que acontece nisso aí? As pessoas que estão na extrema pobreza estão morrendo, literalmente Não, morrendo. mas eu tenho só uma observação, por exemplo. Por que eu sou a favor da taxação das grandes fortunas? Eu falo isso sem nenhum medo. Primeira coisa é que. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Se estou escutando, Consegue? sim. Pronto. Por que eu sou a favor da taxação das grandes fortunas? Né? Quando a gente fala de taxar as grandes fortunas, as pessoas têm que observar que você que tem um apartamento financiado, você que tem, querendo ou não ali, um carrinho financiado, você que tem 10 mil investido, você não vai ser taxado. Pode ter certeza. O que a galera tem que observar muitas vezes é falar de taxação das grandes fortunas. A gente tem que falar muitas vezes dos caras que não tem hoje, que não pagam hoje imposto e que movimentam bilhões no Brasil. E aí que tá, eu pago imposto por ser pobre, mas o cara que é rico não paga imposto por ser rico. Eu pago imposto por ser pobre. Aí tem mais um aqui, ó. Cara, a França taxou as grandes fortunas e perdeu cerca de 10 milhões
por mês, boy. Me dá a fonte disso, brother, por favor. Gente, chegou o Dodocha. Dodocha, se você quiser abrir live, a gente espera e migra pra sua. Tá? Sigam o Dodocha, galera, em todas as plataformas. Mas o cara tá falando aqui, ó. O Orro Mendes Nascer. Por favor, adoraria saber a fonte, cara. Adoraria saber a fonte. Mas isso Né? é verdade. Os bilionários estavam migrando da França pra Inglaterra. Vamos lá. Mas me dá uma fonte, vamos lá. Uma fonte. Mas assim. Cabeça, mas pode pesquisar aí. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que a galera não entendeu. Quando a galera traz informação pra live, eu sou muito chato com isso. Ah, não, eles estavam migrando, beleza. O Emmanuel Macron, ele é responsável pelo resgate financeiro da França, praticamente um baita resgate. Agora, quando a galera diz é só pesquisar aí, eu não concordo. A galera acaba dizendo não. O ônus da prova compete a quem acusa. É tipo, não, gente, isso aconteceu. Pesquisa aí que você vai encontrar. Eu gosto de saber quem citou, de que forma citou, como citou, né? Deixa eu te falar uma coisa. Essa história que bilionário migra de país, se ele for taxado, olha, isso daí é muito duvidoso, porque é o seguinte, por exemplo, um dos homens mais ricos do mundo, o Jeff Bezos, que é dono da Amazon, né? Ele, para não ser taxado, ele vai ter que fechar as lojas da Amazon em praticamente todos os países e ir para o paraíso fiscal, concentrar todas as lojas dele no paraíso fiscal. Só um minutinho, Lanço. Por favor, Diogo, me dá a fonte que você pegou. Alô? Eita, Lua. Gente, estão conseguindo me ouvir? Foi eu que falei, Infomoney, pega aí, Infomoney. Eu tô com a Infomoney aberta aqui. .com.br. Eu tô com a Infomoney aberta aqui. Infomoney é o quê? Eu não sei o que é, gente. A Infomoney bilionários migrando eu tô aqui. Da França. Com França em crise, milionários e bilionários deixam o país para evitar impostos. Celebridades como o ator francês Gerard Depardieu estão saindo do país para evitar a medida do governo que cobra 75% de imposto sobre a renda dessas pessoas, o que eu particularmente concordo. Ele pega um exemplo do Gerard Depardieu que diz: seguindo outros milionários da França, o ator de cinema Gerard Depardieu, 63 anos, decidiu no último domingo, dia 16, abrir mão de sua cidadania francesa. No início do mês, o ator se mudou para a Bélgica, após se sentir injustiçado com aumentos sobre os impostos para pessoas que ganham acima de 1,32 milhões na França. Ainda diz: o presidente francês François Hollande aprovou, na época era François Hollande, né? Que agora é Emmanuel Macron, aprovou uma lei que faz com que esses milionários pagassem 75% de imposto sobre sua renda anual. Ainda diz: o objetivo da medida é recuperar os cofres públicos e fazer com que o país consiga atingir uma meta de 3% do PIB, Produto Interno Bruto, em 2013. O primeiro-ministro Jean-Marc Arnault escreveu em atitude ao Depardieu que como patético é um ato apatriota, e ainda rebateu que o ator estaria sendo ingrato com o país, já que muitos de seus filmes foram financiados com dinheiro público. Em resposta, Depardieu disse que a atitude do próprio governo é que é patética em ajuda a destruir a meritocracia do país. Eita, eu acho que você foi traído pela sua fonte, Diogo. Ainda diz: o ator diz estar deixando a França porque o governo acha que o sucesso e o talento ou qualquer outra coisa diferente deve ser sancionada. Segundo ele, seus 45 anos de carreira já pagou 190 milhões de impostos. Aí diz aqui: fuga dos ricaços. O ator Gerard Depardieu não foi o único, outros milionários saíram deixando também. O Bernard Arnault, o homem mais rico da França, dono do conglomerado de luxo da Louis Vuitton. Hoje esse homem, o Bernard Arnault, ele é o homem mais rico do mundo, dono da marca Louis Vuitton. Pediu cidadania belga, porque a Bélgica tem uma taxação menor sobre as fortunas, mas todos os países têm uma taxação em cima disso, exceto paraísos fiscais. Liechtenstein, países da... Fica à vontade, pode falar. Mas aí tem nível de taxação, né? Exato. Muita fortuna. Mas tem que taxar muita fortuna.
Tem que taxar muita fortuna. Mas aí Mas empreendedorismo. não, nada a ver. Vocês percebem que essa grana que está sendo taxado é uma grana que não está sendo investida, é um dinheiro que fica parado, é um dinheiro que não movimenta a economia, é um dinheiro que fica parado no bolso dele. Não é isso. Não é que o dinheiro fique parado, porque na economia não existe dinheiro parado. É que muitas vezes eu vou pegar aqui o caso do próprio Gerard Depardieu, tá? Ele fatura 1,32 milhão por ano na França. Pega 75% disso. Vai dar quase 800 mil, 800 mil euros, né? 800 mil dólares, né? Ele fatura 1,32. Ah, ele vai taxar isso? Imposto a gente não paga, né? O Estado não paga e nem paga imposto, a gente recolhe imposto. Quando você fala isso, a galera cobra, mas também tem que ter outra discussão. Tem que ter, por exemplo, para onde vai esse dinheiro, quem é que vai fazer o usufruto dele. Pra vocês terem ideia, a França teve um levante africano, especificamente da galera marroquina, argelina, da galera ganesa, senegalesa. E, porra, a política pública da França tem que acontecer. Ela só vai acontecer com investimento público. O investimento público só virá da taxação das grandes fortunas. Isso vai ter que ser taxado em algum lugar. É injusto que uma pessoa trabalhe, como é o meu caso. Agora eu tô falando com vocês aqui, eu tô trabalhando, tô upando um vídeo no canal e tô falando com os alunos lá no grupo, porque a gente já nem começou as aulas, mas já tem um monte de conversa. Então eu tô trabalhando. E aí, quem é dono da minha mão de obra, quem é dono do meu trabalho, não vai poder fazer nada. O cara vai ficar de boa lá, somente enchendo o bucho. E eu que trabalho para gerar cada vez mais, não. Tem que ser taxado, tem que ser taxado. Tanto é que o Bernard Arnault, o dono da Louis Vuitton, o cara responde a processos na justiça da Ásia, especificamente em Singapura, porque teve morte na fábrica da Louis Vuitton. Olha de onde é que vem o dinheiro dos caras. Mas eu adoraria ouvir vocês, que eu falei mais, gente. Cara, mas aí é ponto de vista, né? Você já acredita que o Estado tem que investir, financiar em coisas, e por isso você acredita que aí realmente se torna injusto o Estado taxar trabalhador e não taxar bilionário. Mas aí são pontos de vista diferentes, né? Eu já não acredito que o Estado mal deva taxar nem pobre, Se o nem Estado, quem se o tiver. Estado, se o Estado não taxar, como é que ele vai sobreviver? Explica pra mim. Você é libertário, não? Então, justamente isso. Sim, Você é libertário? sim. Certo. Qual a tua idade? Eu tenho 14. Ah, é explicado. Você é liberal ou você é libertário? Libertário. Tá bom. Libertário aos 14. Quando você for pagar o IPVA, aí você vai lembrar de mim. Quando vai andando na estrada esburacada, você vai dizer: pô, mas o ogro bem me falou a tal da reversão social dada pelo imposto, cara. O que faz, bicho? Não tô te desmerecendo pela idade, não. Tomara que você fique rico pra caramba. Quem dera que você fique milionário, bilionário. Eu não quero ser rico. Por incrível que pareça, eu acho que ser rico deve ser uma merda. Eu não quero ser rico, eu só quero poder ter um computador e um videogame legal, dar minhas aulas, ir para as audiências e para os tribunais e morrer numa cama quentinha com 100 anos depois de ter comido Coca-Cola e Big Mac. Eu não quero ser rico, não, velho. Mas é esse o conceito, bicho. Obrigado. Eu explico um pouquinho mais sobre a cultura libertária pra galera que não entende propriamente, cara. Fica à vontade. Tipo, você tá falando pra mim explicar a teoria ética libertária? Exatamente. E onde foi que você adquiriu esse conhecimento? Se possível. Boa noite, Fran. Cara, então, os principais autores que eu li libertários foram o Hoppe e o Rothbard. E a filosofia libertária, ela fala, por exemplo, ela fala que todo tipo de propriedade é um meio escasso e tal, e o que é legítimo em uma interação humana, quando essa troca é voluntária por ambas as partes e tal. E aí, por isso que o Estado acaba se tornando ilegítimo de acordo com a ética libertária, porque ele justamente, no momento que ele precisa, no momento que ele tem monopólio da força coercitiva, ele é legítimo para tomar o que ele quiser sem concessão, inclusive impostos, que é justamente através disso que o Estado mantém a própria estrutura.
Cara, aí eu Mais volto ou a menos isso. dizer. Aí eu volto a dizer. Sabe por que essa teoria ela se esfarela muito grande? Você lembra? Tem um cara que fala da teoria dos Hum, cinco impérios. Você lembra qual foi o império que mais arrecadou na história? Se você não lembra, eu vou te dizer. não, não sei Sabe qual qual foi. foi o império que mais arrecadou, cara? Foi o Império Romano. Sabe qual foi o segundo império que mais arrecadou, por incrível que pareça? Hum, Os romanos, depois da qual? cristianização, lá com Teodósio, depois com Constantino. Ou seja, o interesse nunca foi de reverter para a população, sempre foi de arrecadar. Então, quando a galera faz isso, quando a galera faz dessa forma, o Estado ele já nasce. O que eu vou fazer aqui é quase uma defesa da anarquia, tá? O Estado já nasce praticamente com a necessidade de se retroalimentar, de se alimentar, sabe? De ficar cada vez mais gordão, sugando de quem produz. Beleza, isso aí acho que nós dois concordamos, né? O Estado Uhum, suga de quem produz. Beleza. uhum, Agora, por que na hora da divisão do Estado sugar quem produz, ele suga mais, querendo ou não, da população que produz muito e ganha pouco, e não da população que produz pouco e ganha muito? Porque se você pegar muitas vezes as riquezas que a galera tem, elas chegam a ser imorais, cara. Pega a riqueza hoje do João Paulo Leman, dono das Americanas aqui e do e-commerce brasileiro. João Paulo Leman está pedindo apoio hoje ao Fernando Haddad para salvar as empresas dele. Mas e a teoria básica do livre mercado, da autorregulamentação? Se isso fosse um ecossistema natural, ele que as empresas dele que morressem. Mas sabe qual é a preocupação do governo brasileiro agora? Preservar empregos, por isso que tem que socorrer. Viu? mas Se eu você sei for. disso. Adoraria te ouvir. Diz aí, cara, desculpa. Isso é uma postura que nós mesmos criticamos, né? Países com baixo nível de empreendedorismo e liberdade econômica acabam se tendo monopólios de empresas grandes e, de alguma No forma, elas praticam Brasil, corporativismo. eu Elas sou são professor financiadas de, pelo Estado. eu sou professor dessa área. No Brasil não existe empreendedorismo. Ó, eu tô com esse aqui Não do mesmo. Fernando, eu tô com esse aqui do Fernando Renato Ferraz, Eduardo Ferraz, perdão. Seja a pessoa certa no lugar certo. E tô com esse aqui que é um compilado de Harvard, né, das escolas acho que é a melhor faculdade hoje no mundo que fala como você deve gerenciar você mesmo. E estou com um também aqui que fala da questão do empreendedorismo no Brasil. Você sabia que o empreendedorismo no Brasil hoje e na América Latina, ele não acontece de maneira planejada, ele acontece por necessidade? O empreendedor no Brasil, Uhum. ele não estuda nem um ano. Por isso que está nessa pirâmide, nessa febre agora de trade, tá nessa febre agora da galera especular no mercado, a galera tá apostando. É praticamente um jogo de apostas ali. Porque quando você pergunta a uma pessoa, e aí, mano, beleza, cara, beleza. Você tá. O teu capital tá revertido em quê? As pessoas conseguem sentir como a tua contribuição para a sociedade. Aí eles dizem logo, não é porque eu pago muitos boletos. Não, não, não. Você não entendeu a pergunta. A pergunta é: como é que o teu capital está revertido para a sociedade? Você está fazendo a sociedade mudar a partir do quê? Aí o cara não sabe. Então, por incrível que pareça, hoje as pessoas estão empreendendo não porque elas foram treinadas, educadas para empreender. Elas estão empreendendo porque elas levaram um pé na bunda, perderam o FGTS, estavam praticamente ali sem grana, e a única saída é: vou começar a vender aqui alguma coisinha, e se der certo. Tanto é que a gente, quando pega uma empresa para analisar lá no colégio, com a turma de terceiro ano, a gente pegou um caso bem legal aqui, que é uma franquia de sanduíches, que é o Careca. Ele está abrindo, inclusive, agora em Orlando, na Flórida, é um alagoano. Careca, passaporte do Careca, sanduba do Careca, o cara tá indo para Orlando abrir. A gente entrevistou o cara, fez tudo direitinho, levou o cara lá no colégio, e o cara foi falar do que era empreender. A gente fez a pergunta que toda a sala já sabia. Toda a sala já sabia, né? Fez: olha, tem como você responder a pergunta pra gente? Ele parecendo um pavão. Tem sim. Aí diz: que foi? Eu digo: não, tem como? Tem. Aí eu digo: tá, que foi? Não, você tem que observar que eu não estudei e Deus me abençoou, eu estou empreendendo hoje. Todo mundo começou a se olhar assim com aquele ar que diz: tá vendo que a gente estava certo? O brasileiro, ele não estuda empreendedorismo. Tanto é que a grade de empreendedorismo nas faculdades, ela é retirada. Na Federal aqui mesmo de Alagoas, eu paguei empreendedorismo, e em algumas faculdades também a gente vai observar. O professor fala somente: olha,
compre isso, tente vender. Ele não sabe o que é um plano estratégico, ele não sabe o que é análise de mercado, ele não sabe o que é um acompanhamento de marca, ele não sabe muitas vezes o que é um B2B, ele não sabe o que é um B2C, ele não sabe muitas vezes quais são os 3 pilares para o crescimento de uma empresa. Eles simplesmente dizem para você ser vendedor de bolo de pote, mas depois que lançaram o OnlyFans, não tem mais ninguém vendendo bolo de pote, né? Mas eu queria ouvir a galera. Eu queria ouvir a galera, porque... fica à vontade. Desculpa, Ogro, te interromper, mas assim, eu fiz um dos melhores cursos de empreendedorismo do país e também do mundo, que é o da Sebrae, o curso da Empretec, né? E nessa turma tinha 20 pessoas, nessa turma que eu fiz. Aqui, olha bem, eu moro na cidade de Salvador, que é a cidade mais negra fora da África, né? E eu fiz o curso do Empretec aqui mesmo, na minha cidade. Eu fui a única pessoa negra do curso, desse curso do Empretec, quando eu fiz, né? Aí, o valor do curso, 700, somando com outros custos adicionais, aproximava quase R$1.000. Era um curso de uma semana. O curso de uma semana que dava quase R$1.000. Aí eu te pergunto, será que o brasileiro que está precisando empreender para ganhar dinheiro urgente, ele vai investir em um curso ou ele vai partir para dentro com a cara em coragem, na sorte? Eu te respondo com 2 motivos. Quando a gente pega empresa para fazer consultoria, eu vou dar até um exemplo. A gente pega uma empresa para fazer consultoria, as pessoas dizem logo, eu não tenho dinheiro não. Eu digo, não, gente, nossa empresa é uma empresa de escola, é uma empresa júnior, só não precisa pagar nada não. A gente pede coisas simples para a pessoa que quer a consultoria, a pessoa fica assustada. Eu digo, olha, posso dar uma dica para a senhora? Pode. Eu digo, primeira coisa, não existe a sua conta e a conta da empresa ser uma só. A gente para, por quê? Porque sua conta e a conta da empresa sendo uma só, não existe, não tem como. Por quê? Porque o que é dinheiro seu é diferente do que é dinheiro da empresa. A pessoa tem razão. Por quê? Eu digo, eu vou lhe dar o exemplo do Phil Knight, do dono da Nike. Né? O dono da Nike, o CEO da Nike, hoje que ele teve que abrir mercado, o cara fez o primeiro investimento dele com a Flywings, ainda era um tênis japonês de uma borracha muito vagabunda. Ele fez lá, galera, colocando o equivalente a $100. E $100 nos anos 60 para comprar material importado era muita coisa. Hoje a Nike vende um tênis a cada 36 segundos no planeta. Um tênis da Nike é vendido a cada 36 segundos. Né? Então, quando você vê essa galera toda... E aí, só pra galera ter uma noção, quando a gente fala das pessoas, você tem 2 celulares? A mulher não, eu digo, o seu celular não pode ser igual ao celular da empresa. Ela, por quê? Eu digo, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com aulas particulares, palestras, cursos, capacitações, e eu tenho um celular só com 2 linhas. Ela, sim. Eu digo, em algum momento eu vou misturar os celulares, como eu vou misturar as contas. Aí a pessoa, por quê? Eu digo, eu vou misturar. Aí a pessoa, não, eu digo, vou. Então, o que é que a gente recomenda muitas vezes? É que a galera passe a ter essa noção e comece a ver o mundo, tipo, eu sou empresa e eu sou funcionário. Você paga para o Labore a você mesmo? A pessoa, não. Você tira um fundo para você mesmo? Não. Você tem um fundo de emergências? Não, aqui em casa quem administra é minha esposa. Não. Você tem um planejamento de contas da sua empresa? Também não. Então como é que você é empreendedor? Aí as pessoas vêm dizer isso. E aí eu vou ter que concordar com o que o Rock estava falando, que é mais ou menos isso, né? A galera no Brasil, ela vai empreender não porque ela é braba, porque ela vai fazer, vai acontecer. A galera no Brasil vai empreender porque ela está lutando contra a fome. Só isso. A galera no Brasil vai empreender porque ela está lutando contra a fome, ela está lutando contra o desemprego, ela está lutando praticamente para poder pagar as contas. Eu fiz um curso de coach, eu paguei R$500, tem quase, foi logo quando começou essa febre de coach. Todo mundo ficou, nossa, tu vai ser coach, é? Aí uma coordenadora minha fez isso.
Alcadi não tem como refutar isso. O empresário não vai criar emprego por livre e espontânea vontade, mas porque a demanda necessita. Não, não, cara. Ele vai criar muitas vezes ali, é porque você está confundindo até as coisas. Empresário e empreendedor são coisas totalmente diferentes, tá? Eu, por exemplo, eu sou empreendedor. Eu não sou empresário. Eu tenho uma lojinha virtual no Instagram, que é a Quinquilharia 082. A gente faz um comércio social. Por exemplo, você quer comprar, deixa eu tirar aqui esse fundo. A galera quer comprar um livro. A gente está anunciando lá o livro, que na Amazon. Pronto, deixa eu ver. Eu estou lendo esse aqui agora, do Harari, que é esse aqui, o Homo Deus. Aí eu estou lendo esse. Aí esse aqui do Harari, eu não li, eu não terminei de ler ainda. Mas se eu conseguir um segundo exemplar dele, e em boas condições e tudo, eu vou vender esse livro para a galera por um preço justo. Se na Amazon ele está custando R$ 39,90, eu vou ter que fazer ele, no mínimo, a R$ 19,90 para estimular as pessoas a comprarem na quinquilharia, na minha lojinha virtual. Aí esses fones de ouvido, a gente higieniza, recebe, faz o teste. Se o cara quiser comprar um de uma marca boa, se ele quiser comprar um da AKG, um da marca boa, um desses aqui que a gente tem, esse aqui é meu de jogar. Se quiser comprar um bom, aí a gente vai saber qual é, muitas vezes, mais livros, roupas, materiais. Eu não sou empresário, eu sou empreendedor. Por isso que eu acho que é legal o que o Rock está falando. O empresário, muitas vezes, ele se construiu de uma maneira totalmente diferente. Empresário, o cara tem lá plano, o cara sabe meta de crescimento, o cara sabe o quanto vai investir, o cara sabe o quanto é o capital líquido da empresa dele. Eu falei empresa, não é projeto. Empreendedor tem projeto, empresário tem empresa, né? Só para a galera entender isso. Eu dou aula disso há uns 3 anos já. A minha formação, por exemplo, é em geografia, minha segunda formação agora que estou concluindo é direito. Então, a galera vê isso. É muito simples, né? Aí a galera faz umas perguntas, Roger, Diogo, a galera tá aí. A galera faz umas perguntas meio idiotas. Se você é tão bom assim, cadê o seu carro? Eu digo, cara, sabia que o meu carro eu dei pro meu cunhado quando ele foi morar em Sergipe? Foi, meu pai me deu um carro, eu tenho pavor de dirigir, só piloto moto. E eu dei pro meu cunhado quando ele foi para Sergipe. Aí tudo ficou assim, você deu seu carro a ele sem cobrar nada? Eu digo, gente, era um Fiat Uno, né, bonitão, rodas esportivas, ar-condicionado, vidro elétrico, maravilhoso. Meu pai tinha um xodó, meu pai já tinha outros carros, mas meu pai tinha um xodó nesse carro. Ele me deu e meu cunhado tava lá, tava com a namorada, foram morar lá. Aí eu digo, não, toma o carro quando vocês vierem para cá, vocês não precisam estar de ônibus nem pegando o carro de ninguém. E ela disse, mas por quê? Porque não me servia. Aí tem a pergunta aqui. Eu queria muito que a galera pudesse colocar, o Diogo fala, mas você se identifica com qual sistema? Comunismo? Eu posso dar o último posicionamento capital... aqui? Porque eu já vou ter que sair. Fica à vontade, cara. Fica à vontade. Então, eu concordo contigo, cara. O Brasil é um país com um nível de empreendedorismo muito abaixo. Tem um ranking que a mede assim a política, a geopolítica que o país adota e o quanto isso é favorável para o empreendedorismo. E o Brasil ele se encontra numa colocação bem abaixo, né? Aqui você tem um Estado que intervém na economia e financia grandes empresas e acaba totalmente com a concorrência, acaba totalmente com a possibilidade de um pequeno empreendedor crescer o negócio e tal. O empreendedorismo no Brasil realmente é muito fraco, né? Mas é isso, gente. Eu tô sem bateria. Obrigado por ter me deixado subir. Cara, a hora que você quiser subir aqui, foi um prazerzão. E adoraria ouvir mais você falando das correntes aí. Seria um prazer. Tá? Só tenho mais 12 minutos de live, mas tá? Prazerzão conversar contigo mesmo, velho. Obrigado. Então, como eu tava dizendo, obrigado, assim, aí, o Lanço falou, cara, o Lanço tá aí, o Diogo tá aí, quem tiver mais também colocando, qual seria a perspectiva que eu mais me adapto, velho? Eu vou me adaptar muito mais dentro do campo da social-democracia, mas vou me adaptar muito mais também dentro do comunismo. Alguns dizem até que a gente está criando um novo comunismo, que é o power comunismo. É aquele comunismo poderoso, porém soft, que entende as regras de mercado e que joga. É o que aquela corrente lá do Jack Ma faz, né? Eu não concordo com esse termo power comunismo, porque eu acho que é uma coisa muito plástica, muito para aparecer na mídia. Mas eu acho que a gente pode, sabe, dividir as formas de trabalho. Por exemplo, eu sou a favor, eu queria saber se o Lanço é também, se o Diogo, eu sou a favor da redução para 4 horas de trabalho para você aumentar a produtividade. Por exemplo,
Hoje os turnos de trabalho são de 8 horas trabalhadas, com mais uma ou 2 horas ali de almoço, mas você fica preso na atividade laboral por 12 horas. Você sai de casa para trabalhar, você já está trabalhando. Lembrando que essas horas itinerantes, né? Elas não são mais contadas de acordo com a reforma trabalhista. Você volta para casa, você ainda está trabalhando, né? Mas eu faria questão da gente reduzir isso para 4 horas, estourando para 6 horas de trabalho. E aí as lojas, as empresas poderiam trabalhar em turnos de até 24 horas. Imagine, se você tivesse um contrato de trabalho de 4 horas, você pegasse de 6 da manhã às 10, beleza, pura produtividade. Uma turma pega das 10 às 14, outra das 14 às 18, outra das 18 às 22. Das 22 às 24, manutenção das máquinas ou do aparato que fosse utilizado, retorna-se e segue o ciclo. Cara, você teria emprego praticamente para metade da população desempregada. As pessoas dizem, isso ia baixar o valor do salário? Não, se aumenta a produtividade, você consegue pelo menos estagnar os salários. Cara, eu sou totalmente a favor a essa jornada de trabalho. Inclusive, alguns países já adotam muito bem essa ideia, como Finlândia. Na Finlândia é assim, geralmente eles trabalham de 4 a 6 horas por dia, né? E eles valorizam muito isso porque é favorável para que o trabalhador cuide da saúde mental, tenha tempo para o lazer, tenha tempo para a família. E isso, e quando ele chega mais saudável para trabalhar, ele produz muito mais. Exato. Pra vocês terem ideia, essa aqui é a plataforma que eu trabalho para uma das escolas que eu dou aula. Só que aí eu estou tentando me transferir para trabalhar só na plataforma, essa aqui, a SAI, só na plataforma e não na escola, né? Meu objetivo é trabalhar de home office pelo menos assim 2 vezes na semana e 3 dias presencial. Mas assim, a galera quer pagar um salário muito baixo. Ô Diogo, cara, obrigado mesmo. Desculpa se você não conseguiu se expressar tranquilamente, cara. Na próxima vai ser um prazer te ouvir melhor. Essa aqui, ó, essa plataforma aqui, a gente tem que analisar o livro digital, fazer os lançamentos, portal do professor, o Arena, as trilhas. Isso aqui que eu trabalho. A minha ideia é pedir... Ogro, a grande maioria do povo não percebe que as ideias que são mais comuns, as ideias que prevalecem na sociedade são as ideias da classe dominante, né? Que eles têm várias ideologias e muita gente acredita que quando você dá esse tempo para o trabalhador vai ser ruim, né? Muita gente acredita que a produção vai ser menor porque ele vai trabalhar menos. Tem gente que acredita nisso. Não, e que é o seguinte, o trabalhador com esse tempo ele vai descobrir uma outra forma de viver que talvez ele perceba que aquele trabalho que ele está fazendo não vale tanto a pena e vai criar e vai partir para um outro trabalho. É exatamente isso que eu queria falar. Pare e presta bem atenção. Se eu vier trabalhar aqui agora, eu vou trabalhar analisando material didático, escrevendo material didático, dando capacitação, palestra, curso para outros professores e vou sair da sala de aula, né? Eu não posso nem ficar fixo numa cidade, eu vou ter que ficar, tipo, hoje eu estou aqui em Maceió, mas amanhã eu vou ter que estar praticamente em uma outra cidade, depois em outra cidade, depois em outro país que seja ligado ao sistema de ensino, que seja de língua hispânica ou luso-brasileira. Então você pode ir para Angola, passar uma semana, você pode ir para Cabo Verde, você pode ir para Moçambique, Guiné-Bissau, você pode ir para uma parte da China que fala português e que assinou isso aqui. Inclusive tem escolas de brasileiros que já assinaram esse material na China. Você pode ir para esses lugares.
E o meu colega, né, o que foi meu coordenador, que é o Antônio Viveiros, ele fala disso. Ele fez: olha, eu tô aqui em Portugal hoje, ele só precisa de um computador, um lugar com a internet. Aí a galera fez: por quê? Digo: porque isso é o futuro, velho. Isso aqui é o filé. Você trabalhar hoje de casa e vai trabalhar só 3, 4 horas por dia, porque a palestra não muda. Você está hoje aqui, você faz o treinamento com os professores, recolhe as demandas, leva para o setor competente. Faz a demanda com os professores, recolhe as demandas, leva para o setor competente. Eu não queria ficar nem na parte de vendas, porque vender produto pedagógico é muito difícil. Pensa numa raça que é ruim para analisar trabalho, é professor. Entendeu? Professor é preguiçoso para analisar trabalho. Os professores que melhor analisam trabalho são os mais chatos. Então, assim, eu só preciso disso hoje se eu quiser parar de dar aula de fato. Um computador, um ponto com internet e um celular. Diz aí, meu velho. Mas perceba uma coisa: o sistema capitalista odeia a liberdade do trabalhador. E eles fazem de tudo para limitar, para que o trabalhador não respire esse ar da liberdade. Mas né? Bota ele com baixo salário, né? Sem muitas opções. Eu devolvo agora o que eu estava falando para você. Quem te disse que isso para mim seria uma liberdade? Isso seria a pior das prisões. Porque, por exemplo, eu, enquanto professor, eu posso acompanhar uma turma, eu posso acompanhar uma galera que está ali, eu posso muitas vezes sentar e posso discutir um texto, eu posso almoçar com os meus alunos, eu posso almoçar com as tias da pedagogia, eu posso tirar uma brincadeira com a galera, eu posso lanchar como eu gosto de lanchar com a galera da limpeza. Eu, se passasse a ser um executivo de educação, era chegar lá, vender produto, atender professor, atender essa galera e pegar o voo para a próxima cidade. Por um lado seria gostoso, porque eu já trabalhei muito em sala de aula, mas por outro lado, eu estaria condenado a ter um tratamento artificial. Eu vou concordar com você. É isso que o capital quer. O capital quer que a relação seja cada vez mais mecânica. Eu não fui para a medicina porque eu fui me apaixonando pela luta política, mas eu seria médico hoje. Estava prestando vestibular, passaria tranquilamente, mas fui fazer educação. Mas eu não fui para a medicina por isso, porque eu me apaixonei pela educação. E aí eu começo a ver que a educação, ela é bonita, ela é dinâmica, ela é rápida, ela é empolgante. Mas aí a galera começa a ver isso, velho. Eu agora mesmo, só para a gente poder chegar na parte final da live, eu estou participando de um processo seletivo na universidade para dar aula, né? Estou participando desse processo na universidade para dar aula e estou achando simplesmente o máximo da aula nessa ir para essa universidade para dar aula. Pô, mas vai me tirar essa graça do ensino fundamental, do ensino médio, dos cursinhos, vai me deixar meio desatualizado. Mas é como você falou, o capital não quer a liberdade do trabalhador. Ele quer que o trabalhador, meu velho, fique ali vendendo sua mão de obra, né? Passando um bom tempo ali, e o povo depois que se lasque. Deixa eu chegar aqui nas considerações finais antes do Lance se despedir também e fazer a fala dele. Diz o seguinte aqui, acho que é o Guila On. Temos que lembrar que empresário gera até mais demanda por emprego do que o empreendedor. Nisso eu concordo contigo, né? Mas, por favor, cara, faz suas considerações finais aí. Foi um prazerzão te receber. Essa live vai estar na íntegra no meu canal, Ogro Web TV. O link está na descrição daqui do canal. Fica à vontade, meu velho. Então é isso, gostaria de agradecer a todo mundo que compareceu aqui na live, participou. Muito obrigado também, Ogro, pela oportunidade de estar aqui, debatendo com vocês aqui temas importantes. E uma mensagem importante que eu quero deixar para quem está aqui é o seguinte: os dominantes do sistema querem que você pense que tudo depende de você, né? E isso não é verdade, né? Na verdade, as coisas dependem muito mais deles que dominam o sistema do que de você, propriamente. Mas é isso. Muito obrigado aí, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesta live, meus queridos, passaram 526 pessoas, 529 visualizações, 7 novos seguidores e 12 diamantes. Obrigado a todo mundo e tchau, tchau.